Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Estética, o maior podcast da área de saúde estética. Bom, estamos muito felizes hoje aqui com esse episódio especial. Vale lembrar que é uma classe que a gente respeita muito. É o primeiro médico que a gente está trazendo hoje aqui no Pod Estética. Eu estou muito feliz por isso e vai compartilhar muita informação. Gente boa, já fiz aquele bate-papo nos bastidores. Dr. Diogo, muito gente boa. A gente vai compartilhar muito assunto hoje legal para você, profissional de estética. E claro, ressaltando aqui o nosso compromisso com vocês de trazerem profissionais de saúde estética com histórias realmente inspiradoras, pessoas que têm realmente uma relevância dentro do mercado para ajudar no desenvolvimento do profissional de saúde estética e, claro, trazendo muitas informações relevantes para vocês que nos assistem. Então, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal aí para a gente crescer cada vez mais o Pod Estética. A gente está muito feliz por toda a audiência que a gente tem aí, obrigado mesmo. Galera, antes de eu apresentar o nosso convidado aqui, a gente já começar a fazer o nosso bate-papo, eu quero falar dos nossos patrocinadores, aqueles que ajudam o nosso projeto a acontecer. O primeiro deles é a PHC Academy. Você que é um profissional de saúde estética que deseja se especializar dentro das técnicas de microagulhamento, jato de plasma, intradermoterapia, a PHC Academy é a instituição certa para você, com cursos online e presencial, para você ter uma melhor e uma maior experiência dentro dessas técnicas e do seu aprendizado. Quero falar também da empresa Brilhe Sua Marca, exatamente. Você vê essas canecas que a gente utiliza aqui, bloquinho, canetas e etc. A empresa Brilhe Sua Marca é a empresa que ajuda realmente você a brilhantar a sua marca com brindes especiais. Então, caneta, caneca, bolsa, sacola, enfim, tudo isso para melhorar a experiência dos seus clientes aí na sua clínica, ok? E por falar em marca, o que é muito importante também, preservar a sua marca, registrar a sua marca. E quem ajuda a gente aqui, a ABM Marcas e Patentes, foi aqui, registrou o nome Pod Estética e pode ajudar você também, tá? Todos os links dos nossos patrocinadores estão aqui na descrição desse vídeo. Entra lá, pede desconto, fala que veio pelo Pod Estética. Lembre-se também que meu Instagram tá aqui e o Instagram do nosso convidado está no primeiro link da descrição, beleza? Para vocês conhecerem o trabalho que ele faz, realiza, de repente falar pro maridão ir lá fazer um implante capilar, ou até mesmo você encaminhar os pacientes que chegam na sua clínica, aqueles que você de fato vê que não tem mais uma solução ali de um possível tratamento, encaminhe para um médico de confiança que tem aí uma especialidade no assunto e que vai ajudar os seus pacientes também. Bom, bora lá bater esse papo. Dr. Diogo Under, seja bem-vindo ao Pod Estética, meu amigo. Muito obrigado, uma boa noite e agradeço muito pelo convite. É isso aí, estamos aqui diretamente de São Paulo. O Dr. Diogo vem de Campinas, deu uma passeada, né? Como é que foi a vinda para cá, doutor? Olha, ela foi tranquila. Teve algum momento ali que houve uma piora do trânsito, mas nada que eu não estivesse imaginando tratando-se de São Paulo. São Paulo é característico, sim, né? Sim, é bem peculiar, mas chegamos bem, graças a Deus foi tudo ótimo. É isso aí, agradecer sua vinda aqui. Também a Aline, que ficou com a gente aí no WhatsApp, sempre negociando os horários e etc. Ela que é o carro-chefe ali. Se não tiver ela, nada acontece. Não funciona. Então você tá que nem eu, viu? Mas que bom, estamos bem cuidados. Estamos bem cuidados. O Diogo, eu sempre falo, sempre pergunto aqui para o profissional que vem nos visitar, que vem bater esse bate-papo aqui com a gente, da onde surgiu a ideia de medicina? Já tinha alguém na família? Foi uma paixão? Como que começou essa ideia aí de fazer medicina? Perfeito. Bom, é uma pergunta muito boa. Eu de fato não tenho ninguém na minha família que é médico, nem por parte do meu pai, nem por parte da minha mãe, ninguém na linhagem próxima aí que formou-se medicina ou exerceu a medicina. Eu sempre fui muito encantado pela biologia, primeiro com botânica, depois com biologia animal, e isso foi se aprimorando ao ponto de chegar no organismo humano. Tá? E isso foi gerando realmente um encanto muito grande em mim. E era uma coisa que eu estudava já desde novo. Num determinado momento, eu não me recordo exatamente qual, eu decidi que o caminho que eu deveria seguir para poder colocar os meus sonhos em ação seria fazendo a medicina.
E foi isso que me motivou, realmente o gosto, a paixão pela biologia. E dentro da medicina você obviamente quer ajudar as pessoas. Então isso, de fato, foi o mote para que eu me tornasse um médico. E é legal, né, assim, porque a área da medicina, quiçá, é uma das áreas mais cobiçadas pelos brasileiros, né? Se você entrar, acho que num colégio hoje, no ensino fundamental não, mas talvez já no ensino médio, muitas pessoas, muitos adolescentes querem se perguntar, o que você quer ser? Quero ser médico e tal. E acho que a medicina é uma profissão muito bonita, né? E que ela começa a ser inserida desde o comecinho, né? Desde quando a criança vai no pediatra e vê aquele homem ou aquela mulher de jaleco, né? E tem aquela questão também de que a mãe, o pai, a família já traz um incentivo também, né? E a gente sabe quanto é difícil, né, doutor Diogo, a relação a entrar numa universidade, né, pública, por exemplo. As privadas são muito caras, né? E nem todo mundo tem a condição de pagar uma faculdade de medicina. E as públicas, a concorrência é muito grande, né? Sim, a disputa para entrar numa faculdade pública, na época que eu fiz medicina, que eu acho que, se eu não me engano, eu entrei em 1997 na faculdade. Faz pouco tempo. Não tanto igual outros, né, que já Sim. têm mais idade do que eu, mas já fazem alguns anos. Então a disputa naquela época, a concorrência já era muito alta. Hoje em dia, a despeito aí de existirem uma série de faculdades particulares, todas muito boas, inclusive, ainda continua alta. Então, seja pela procura pelas universidades públicas ou particulares, realmente a quantidade de alunos por vaga ainda é muito alta. Isso requer aí um esforço significativo para que você consiga adentrar dentro de uma universidade desse tipo. Legal. E aí a gente estava conversando ali e você falou que você os guri, como é que é? Gaúcho. É o gaúcho. O doutor Diogo é gaúcho. Eu tive em Rio Grande do Sul recentemente, fiquei uns dias lá trabalhando. É uma cidade muito bonita, uma cultura bem legal também. Sim. E como que foi? De lá aparecer aqui em São Paulo, foi para Campinas? Como que foi essa trajetória aí até chegar na faculdade? Existiram alguns desmembramentos antes. Eu nasci em Porto Alegre em 1978, fui morar em Brasília, morei em Brasília até 1987. De Brasília nós fomos para Vila Velha, que é uma cidade que fica ao lado de Vitória. Maravilhoso. Sim, hein, lindo, cara? lindo. Que lugar. Eu fui agraciado em morar ali na Praia da Costa, a uma quadra da praia. Então, isso até 2002, final de 2002, quando eu ingressei na residência de neurocirurgia na Unicamp. A faculdade de medicina você fez em Vitória? Eu fiz em Vitória, exato. Eu fiz em Vitória, inclusive era uma faculdade particular, mas uma faculdade extremamente assim, rigorosa. Tanto é que, assim, pelo menos na época, era a faculdade que mais aprovava em residência. Certo. Então, eu terminei a faculdade, entrei na Unicamp, eu passei em alguns lugares, mas eu escolhi a Unicamp em Campinas, não conhecia Campinas. Quando eu fui fazer a prova, eu me lembro que eu fiquei num hotel que não tinha nada ao redor dele e eu peguei a estrada do aeroporto até aquele hotel e depois do hotel até a Unicamp e não tinha nada na estrada. Eu falei, mas falam que Campinas é tão grande, eu não vi nada. Não vi. Pois então... E depois, no começo de 2003, eu me mudei para Campinas e conheci a Aline, me casei com ela. E isso, conheci ela em 2004 e estamos juntos desde então. E continuo morando em Campinas desde essa época. E aí, né, então você já tinha finalizado a faculdade, a graduação, que são quantos anos, doutor John? 6 anos. 6 anos. Medicina são 6 anos. É bastante tempo. Requer muito estudo, né, Sim. John? E aí você se interessou pela área de neurocirurgia. Isso. Dentro da faculdade, isso chamou mais atenção? Como que foi esse processo para ingressar nessa área? Olha, no primeiro ano eu estudei muito anatomia, né? Porque a base da medicina no primeiro ano é a anatomia,
talvez a matéria, a disciplina mais complexa. E lá eles eram muito rigorosos com a anatomia. O nosso professor, que ainda está atuante, ele já foi considerado o terceiro maior anatomista do mundo. Ele era discípulo do Didiu. Então a anatomia sempre foi muito forte lá. E no final do primeiro ano de medicina, que eu terminei a neuroanatomia, que é a última, é o último módulo que nós temos, eu decidi que eu queria fazer neurocirurgia, porque eu gostava muito de dissecar os cadáveres, estudar a anatomia em si. Eu vi que eu colocaria aquilo ali em prática em algum momento na minha vida através de uma área cirúrgica. E a neurocirurgia realmente foi o que me encheu os olhos. Por conta da neuroanatomia. E desde então eu continuei sendo monitor de anatomia durante a faculdade inteira, publiquei artigo dentro da anatomia, tanto da parte de coração, que era uma outra área que eu gostava bastante, quanto da parte de cérebro, com o Dr. Musso, um professor que nós tínhamos, que ainda está conosco. E depois, quando eu terminei a faculdade, daí sim que eu prestei as provas para neurocirurgia. E a neurocirurgia, como que... Vamos pensar, elaborar isso daqui, porque eu acho que deve ser... A gente que... Quem não assistiu Grey's Anatomy aí, né? Quem não assistiu Grey's Anatomy, tinha um médico lá que ele fazia muitas cirurgias, né? Neurocirurgias. E eu acho... É extremamente delicado, né? Porque assim, hoje aqui a gente faz procedimentos estéticos e tem um certo tipo de... Às vezes gera uma lesão e tal, mas coisas muito controladas, muitas vezes superficiais, né? Sim. E quando você pensa em abrir ali um crânio e realizar... É uma responsabilidade imensa, né? Sim. E eu acho que a importância, né, como você falou e trouxe isso como base, o conhecimento anatômico, não só para o médico, mas para outros profissionais, a importância do conhecimento da anatomia, né, doutor Diogo? Sim, na neurocirurgia, assim como em outras especialidades, a anatomia, a fisiologia são essenciais para que você consiga atuar com desenvoltura e segurança dentro da sua especialidade. No entanto, isso se estende para outras profissões. Então, por exemplo, todos aqueles que, de alguma forma, vão lidar diretamente com o corpo humano, têm que ter um conhecimento de anatomia, mesmo que seja uma anatomia específica para o que a pessoa faz. Por exemplo, no caso da estética, vocês sabem que tem áreas da face que... áreas de risco, né? Exato, que devem ser lidadas com certo cuidado. Exato. Enfim, porque passam estruturas ali que são de relevância funcional significativa. Então, a anatomia, de fato, ela é uma base aí para que você consiga desenvolver a sua atividade com êxito. E aí, da neurocirurgia para implante capilar foi um pulo, né? Como é que foi essa paixão pelos cabelos, aí pelas madeixas? Bom, isso foi uma coisa meio que progressiva, não foi algo que, assim, que eu decidi de uma hora para outra. Eu auxiliava um amigo do meu pai que fazia transplantes capilares já há muitos anos, com a técnica FUT. A técnica que você tira um strip, uma faixa. Sim, fazia um corte, né? Exato, exato. Então, por conta dessa proximidade que nós tínhamos, eu fui aprendendo essa técnica que ela precedeu a técnica FUE, tanto em nível mundial quanto em termos nacionais. E eu aprendi a fazer a técnica naquela época, isso já tem 10 anos. E depois, com o advento da técnica FUE, na verdade, a técnica FUE, ela iniciou, a primeira tentativa de FUE foi em 1988, no Japão, mas depois de um tempo ela foi se tornando de conhecimento mundial e o aprimoramento dela foi se tornando mais acessível, no meio médico. E quando isso ocorreu, e eu senti que realmente era algo que eu gostava muito de fazer, em virtude do aprimoramento técnico que a técnica requer, eu resolvi que eu ia fazer o meu treinamento na técnica FUE, que é bem diferente da técnica FUT, que tira o strip. Então, em cima disso, eu comecei a estudar, a fazer cursos, treinei bastante tempo, e, enfim, aqui estou eu. Mas eu continuo fazendo a neurocirurgia também. Então você hoje atua tanto com a neurocirurgia
quanto também com essa parte do implante capilar. Isso, quanto do transplante capilar. Na verdade, são duas paixões. Eu não consigo ficar sem a neurocirurgia, tampouco sem fazer os transplantes capilares. É uma coisa muito prazenteira para mim. Existe um nome mais específico? É transplante ou implante? Qual que é o correto? O correto, os dois são corretos a depender do que você vai fazer. O implante, ele suscita a ideia de você estar colocando uma prótese no cabelo da pessoa. Não uma prótese externa, mas uma prótese implantável. Tá? Então, fios artificiais, que é algo que hoje em dia... Já não é mais... Exato, não é muito feito. Existem algumas tecnologias emergentes que estão em estudo, porém ainda elas não estão em vigência. Certo. E o transplante é quando você usa, no caso, um pedaço de um órgão, que seria o quê? Um folículo autólogo, ou seja, de você mesmo para uma determinada região. Então, o termo correto é transplante, porque você está usando uma estrutura, um elemento orgânico e não sintético. Galera, esse papo hoje aqui é um papo que vai sair super tranquilo, porque eu falei, quando eles me chamaram aqui, a Thaís sabe, tá até dando risada lá. Quando o pessoal me chamou, vamos conversar para fazer o podcast, etc. Eu falei, pronto. Parece que adivinhou que eu tava querendo fazer o meu transplante. Eu acho que eu achei aqui. Eu acabei de falar pra Thaís. Me convidaram para ir para Campinas na outra semana para fazer um compromisso. Eu falei, quem sabe, né? Já vou matar 2 coelhos na cajadada só, Aline. Já me coloca na agenda. Já casa uma coisa né? com a outra. Porque eu tenho várias dúvidas. E realmente isso é legal, porque assim, hoje tem... Muito se tem falado de transplante capilar, né? Se tornou mais acessível, porque eu acho que hoje o que as pessoas tinham mais medo era do preço. Eu acho que também não é um preço super baixo, né? Mas muita gente tem muita informação hoje na internet. Como que você lidar com isso? Como que você explica para o seu paciente sobre essa quantidade de informação aí que tem no mercado? Certo. Eu acho que assim como qualquer técnica que inicia-se sendo feita por algumas pessoas que são altamente especializadas, ela vai sendo ensinada para outras pessoas. E foi o que aconteceu com o transplante capilar pela técnica FUE, que é a técnica de extração de unidades foliculares uma a uma. Okay. A técnica FUT, ela já requeria uma técnica cirúrgica talvez um pouco mais invasiva. Isso acabava limitando um pouco, inclusive, as pessoas de aprender, existia uma limitação, e também o interesse, porque era algo que deixava o paciente com mais dor, mais limitado, era um procedimento de um pouco maior... complexidade, exato, né? Exato. Apesar do FUE ser mais complicado de ser feito, mas o FUT ele era de mais complexidade. E conforme o FUE foi sendo aprendido e difundido, as pessoas viram que aquele era um procedimento que era menos invasivo, apesar de ser mais complexo do ponto de vista de passos que você tem que ter durante a cirurgia para chegar no resultado final. E essa diminuição da complexidade permitiu que várias pessoas conseguissem aprender em menos tempo. Certo. Tá? Apesar dela requerer uma curva de aprendizado. Claro. Tá? Então, foi a questão do tempo. Ela foi passando e conforme as pessoas foram desenvolvendo as técnicas, cursos foram aparecendo e pessoas foram aprendendo a técnica e difundindo ela. E por isso que hoje em dia nós temos aí uma quantidade grande de profissionais realizando esse procedimento. A técnica FUE ela invalida a FUT? Ou, dependendo do caso, é melhor uma ou é melhor outra? Ela não invalida a FUT, tanto que você tem alguns casos, que não são a maioria, obviamente, que você pode fazer as duas técnicas associadas no mesmo paciente, na mesma sessão. Então, existem profissionais que, de fato, eles preferem lançar a mão da técnica FUT. E ela é uma técnica muito boa e válida até hoje. Outros já têm um treinamento específico para FUE. Nunca treinaram FUT e não vão chegar a fazer o FUT. Certo. Mas uma não invalida a outra. Uma das indicações que tendia a ser uma indicação muito forte, assim, muito precisa para a técnica FUT, era o transplante capilar em mulheres. Pelo fato de você ter bastante cabelo para cobrir a cicatriz longitudinal que o FUT
tinha. E pelo fato também da densidade capilar e folicular da mulher ser menor. Porém, hoje em dia, aí, com a melhora e com o aprimoramento técnico da FUE, essa técnica de extração de unidades foliculares, ela tem ocupado um pouco do espaço da FUT também, Sim. nos transplantes femininos. E assim, doutor, a gente tá vendo de tudo na internet. Teve uma época que eu era bombardeado, e eu nem pesquisava ainda, que eu ainda tinha mais cabelo, viu? Certo. Eu era bombardeado de anúncio patrocinado, por exemplo, de aqueles caras, não sei se é médico lá, provavelmente seja, não tenho essa informação, mas lá da Turquia, muita gente saiu do Brasil para ir fazer o procedimento na Turquia. Tem alguma diferença dos procedimentos brasileiros, dos técnicos brasileiros para os técnicos de lá? Como que é esse mercado? Existe uma competição? Atrapalhou vocês no mercado brasileiro? Como é que é isso aí? Olha, era, querendo ou não, um país, né, que possui ali vários centros de transplante capilar que estavam, né, entrando no mercado, então isso acabou, sim, não só atrapalhando, mas incomodando muitos profissionais aqui no Brasil. Em termos de técnica, o que eles usam na Turquia é exatamente o que nós usamos aqui no Brasil. E a Turquia, eu não sei exatamente em qual momento ela se tornou aí uma referência do Brasil em termos de transplante, e acredito eu que foram em virtude das facilidades. Viagem, preços, porque a Turquia ela apareceu no cenário mundial em relação ao transplante capilar muito tardiamente. Começou primeiro no Japão. Certo. Tá, isso foi até 1988 com as técnicas japonesas. Quem desenvolveu a técnica foi uma Suma Inata, né? E depois os americanos foram aprimorando a técnica. E óbvio que depois alguns outros países da Ásia também foram, enfim, Europa. Chegou num determinado momento que a Turquia começou a montar essas clínicas, que são clínicas realmente muito atrativas do ponto de vista visual, e que começaram a puxar várias pessoas para ir do Brasil para lá. Eu acho que eu vi isso em 2017, 2018, mais ou menos essa época. Isso. Eu via bastante anúncio, inclusive assim, pessoas que faziam caravanas do Brasil para ir para lá, né? Então, tipo, já tinha acho que um agente que já recebia o brasileiro lá, né? Hotel, tudo. Então, a pessoa já fazia um pacotão, né? E fazia o implante. Fazia o transplante. Exato. Inclusive, existem brasileiros que faziam esse intermédio, esse intermédio. Exato. Diminuiu bastante. Sim. O que, na verdade, acontecia é que, antes de ocorrerem todas essas crises, pandemia, a Turquia ela conseguia fazer um transplante com um preço muito mais barato que aqui no Brasil. Certo. Por conta dos custos que nós temos. Aqui no Brasil, bom, você sabe, você trabalha com essa área, você sabe que os custos são muito altos. Muito alto. E são Produto, impostos, mão de obra, impostos. mão de obra, tudo. E na Turquia eles não incorriam nesse tipo de situação. Então, eles conseguiam trabalhar com preços mais baixos, então tinha a questão da passagem, hotel, então ficava muito atrativo. Com o advento aí dessa pandemia, os valores subiram muito, então ficou muito igual. As pessoas estão, hoje em dia, pelo menos assim, na minha experiência, eles estão preferindo fazer no Brasil. Eu acho que é muito mais viável, a minha opinião, né? Eu costumo ser um pouco mais conservador em vários pontos. Mas, poxa, você vai para lá, você faz o transplante lá. Vamos supor que você vai ficar quantos dias depois ainda lá? Sei lá, 5, 10 dias no máximo? E depois, se acontecer qualquer tipo de efeito adverso, você vai falar com quem? Você vai voltar para a Turquia para refazer o procedimento ou para o médico dar algum tipo de indicação, orientação? Não dá. Então, assim, quando você pensa em colocar a sua saúde, a sua vida na mão de uma outra pessoa, porque assim, é um procedimento invasivo, né? Sim. Então, assim, muitas vezes requer, acredito eu, que a utilização de anestésico. Sim, doses altas de doses anestésico altas. local. Então, assim, tem riscos, muitos, doutor? Sim, o transplante capilar, ele não é um procedimento isento de risco,
que pode ser feito em qualquer lugar, sem que você tenha conhecimento e tecnologia para lidar com complicações, que às vezes podem ser graves. Certo. Tá? Então, de fato, essa proposta de ir para um país distante, fazer um procedimento desse tipo e depois voltar para o Brasil, realmente ela aos ouvidos, por exemplo, de alguém que trabalha com uma outra área, igual no meu caso, que sou neurocirurgião também, soa um pouco estranho. E o que eu pude ver no decorrer desses anos é que as pessoas que fazem transplante na Turquia, quando precisam de algum suporte ou precisam fazer algum retoque ou alguma correção, eles não voltam à Turquia. Não volta por causa do custo, Sim. né? Ainda mais, eu acho que hoje, depois da pandemia, etc., Exato. a passagem aérea, hotel, essas coisas ficaram muito altas, né? Então, assim, é inviável, galera. Transplante capilar se você é brasileiro e está aqui, faça aqui no Brasil. Tem muitos médicos extremamente capacitados, como o Dr. Diogo aqui, que vai poder te atender muito bem. E aí, hoje eu só tô tirando dúvida, hein, gente? Só tô tirando mas pode perguntar à vontade. as dúvidas mais comuns. No final, eu vou perguntar se o meu caso tem jeito. Mas calma, espera aí. Tudo indica que sim. Opa, aí, ó, bom sinal já, viu? Onde que pode ser implantado? Porque a gente fala, o pessoal entende que quando pensa em calvície, a pessoa já pensa direto em couro cabeludo, né? Certo. Mas a calvície pode acontecer em outras áreas do corpo também. Quais áreas que pode ser feito o transplante? O transplante. Olha, existe uma procura relativamente grande de transplantes para barba. Legal. Tá? A área doadora é a mesma, é do couro cabeludo mesmo. Os cabelos da área doadora do couro cabeludo, eles se ajustam muito bem à face. Então, o transplante de barba, ele possui resultados muito bons quando ele é bem realizado. Uhum. Você tem que respeitar uma série de ângulos porque a barba ela cresce de forma bem aguda em relação à superfície da pele do rosto. E uma procura também que não é pequena é para transplante de sobrancelha. Tá? É menor ou é grande? É um pouco menor. Um pouco menor. menor. Assim, a sequência é transplante capilar masculino, depois transplante capilar feminino, depois transplante de barba, depois transplante de sobrancelhas. Que legal. Então quer dizer que as mulheres também têm procurado bastante. Sim. Você percebeu algum crescimento de procura depois desse processo de pós-Covid, essas coisas, né, pelo transplante ou não? Olha, na verdade não. Eu acho que está estável. O Covid, ele gera, né, aquele eflúvio telógeno agressivo, violento, mas nós não temos tempo ainda de follow-up para dizer se ele liga algum gatilho que vai fazer com que a alopecia androgenética caminhe num passo mais rápido. Então, o que eu percebi foi uma estabilidade aí, apesar de existir realmente uma perda de cabelos que às vezes é severa em virtude do Covid. Certo. Doutor Diogo, o seguinte, pensa naquele cara que é careca, liso, aquela carequinha bem lisa, só que o cara tem pelo no corpo, né, no peito, nas costas e tal. Esse pelo, ele serve como zona doadora, ou caso ele tenha barba, serve como zona doadora, ou é só se ele tivesse do cabelo mesmo? Ele serve em conjunto com a área do cabelo, porque apesar do paciente, a alopecia androgenética ela evolui até determinado ponto, que é o grau 7 de uma classificação que nós chamamos de Norwood. E o grau 7 é quando o paciente ele fica apenas com aquela fitinha na região posterior e na região exata, aqui, até perto da orelha. Mas ali existem folículos que são transplantáveis, porque aquela região é perene, ela não vai cair. Então, aqueles folículos são resistentes à alopécia. Então, numa programação cirúrgica desse tipo, você usa os folículos dessa região, da área doadora, o máximo que é permitido ser retirado, tá? Porque o folículo retirado ele não cresce novamente, ele vai ter o seu crescimento agora na área receptora, e você pode mesclar com pelos do corpo.
da área submentoniana e submandibular da barba, não da face, mas sim da região cervical, e de pelos do tórax. Ah, pode ser utilizado Exato. também, que interessante. Os do dorso, em alguns pacientes que são hirsutos, que têm muito pelo, eles podem ser usados também. No entanto, o folículo ele é mais delicado que o do pelo do peito. Certo. Tá? No caso do pelo do que está localizado no torso. E o da barba é o mais espesso de todos. O folículo ele é bem grosso, mais grosso que o do cabelo. Esses pelos, eles não devem ser dispostos, esses folículos, em regiões de maior impacto estético. Eles servem para cobrir algumas regiões que estão posteriores à hairline, que é a linha de inserção dos cabelos. Eles servem para oferecer um volume. E você tem que fazer uma amálgama, você tem que mesclá-lo com os cabelos normais para que você venha a obter aí um resultado estético que seja cosmetologicamente aceito. Num caso avançado igual a esse, mesmo lançando mão de todos os recursos de transplantes de pelo corporal, dificilmente você vai conseguir oferecer uma cobertura total. Né? Exato. Você tem que lançar mão de estratégias que gerem coberturas em áreas que são priorizadas do ponto de vista estético. Porque aí eu acredito, né, que deve ter casos que dê para fazer que vai ficar ótimo, maravilhoso, e vai ter casos que talvez assim, consiga um resultado, mas não vai ser 100%. Sim. E eu acredito que tem casos que falam assim, olha, a gente vai fazer, mas não espera muito não. Existe isso? Depende do grau, como funciona? Depende do grau, de quão avançado está essa alopécia, e também depende da qualidade da zona doadora. Porque se o paciente ele tiver um comprometimento significativo da zona doadora, você vai ter folículos em pequena quantidade e de má qualidade para transplantar para a região receptora. Então isso tem que ser analisado na consulta presencial para que você possa dizer para o paciente se aquele procedimento vai conseguir alcançar as expectativas dele. Certo. E aí, por exemplo, vamos supor, você está em Campinas hoje, né? Mas às vezes tem alguém que te acompanha em rede social, que a pessoa é de longe, gostou do seu trabalho, quer fazer o procedimento, mas quer tirar as dúvidas, às vezes, ali pelo Instagram, alguma coisa. Você consegue fazer algum atendimento remoto, alguma coisa do tipo hoje em dia? Sim, algumas dúvidas nós conseguimos sanar através de redes sociais ou via WhatsApp. Certo. No entanto, algumas outras, elas requerem algum tipo de avaliação. E essa avaliação ela pode ser feita de forma remota, porém o paciente ele precisa ser visto antes da cirurgia. De qualquer maneira, mesmo que seja no dia, mas, mas a avaliação remota ela tem que ser uma avaliação médica completa. Sim, é que a telemedicina, né, que abriu esse leque. Sim, abriu também, esse né? leque e permitiu isso. Mas você tem que ver os antecedentes pessoais do paciente, se ele faz uso de alguma medicação, antecedentes familiares, se esse paciente não faz parte de uma família de pessoas com cardiopatias, doenças cardiovasculares, porque a sua avaliação pré-operatória ela vai depender disso. Um paciente que é hipertenso, diabético, que tem um histórico familiar de doença cardiovascular, ele tem que passar por uma rigorosa análise cardiológica pré-operatória com todos os exames que são pertinentes, para que você ofereça segurança para essa pessoa durante o procedimento. Claro. É pedido muitos exames antes de fazer um procedimento, Dr. Joe? Olha, para uma pessoa que não possui nenhum tipo de patologia, nós fazemos exames de pré-operatórios normais, que são hemograma, coagulograma, função renal, eletrólitos, glicemia, e eu sempre tenho isso de rotina de solicitar uma avaliação cardiológica. Legal. Tá? Exato. E como eu, de fato, eu atendo o paciente e eu checo todas essas questões, se o paciente ele tiver qualquer tipo de condição mórbida prévia, eu já vou investigar. Legal. Você comentou uma coisa assim que eu achei interessante, eu queria bater nesse ponto aqui, que era em relação em alguns casos você vai colocar, transplantar fios em regiões que tem uma importância estética maior. Isso. Por exemplo, assim. Eu queria que você destacasse algum caso, logicamente não precisa falar quem é, Sim. né? Mas algum caso que você já ouviu assim que realmente a pessoa
falou, doutor Diogo, você mudou a minha vida, cara, você é sensacional. Eu queria que você contasse algum caso de algum paciente que chegou super, né, chateado e tal, e teve uma transformação dessa. Transformação, bom, eu tenho alguns, mas tem um que realmente é icônico e me marcou bastante, porque é um paciente que é muito próximo de mim, que quando ele foi no consultório, ele já estava com uma alopécia em estado avançado e ele realmente queria realizar um transplante e ele queria que a linha de frente fosse mais para baixo mesmo, tudo aí. No primeiro desenho geométrico que eu fiz dele no consultório, eu fiz um desenho bem conservador, com as entradas mais para trás. E depois ele me mandou a imagem, o desenho, porque ele desenha muito bem, inclusive. Se ele estiver assistindo, ele vai saber quem é que é. Ele fez uma proposta se eu conseguia chegar naquele ponto. E como existia já o planejamento de fazer uma extração de pelos corporais, eu analisei e consegui perceber que dava para chegar ali. Tá? Que não é uma coisa fácil, porque às vezes você faz uma projeção e aquilo ali não ocorre na hora da cirurgia. Né? Você se depara com folículos difíceis de extrair tudo, e você não pode deixar um gap entre a região anterior e a posterior. Você tem que ter uma continuidade. Então, no caso dele, o que ele propôs deu certo. E, enfim, hoje em dia ele rejuvenesceu aí pelo menos uns 10 anos e às vezes ele vai em alguns lugares, ele comentou comigo, inclusive comentou conosco, né, que às vezes chamam a esposa dele e perguntam, você trocou de marido? E realmente ele está totalmente diferente, porque ele também fez uma cirurgia refrativa, não usa mais óculos, tudo. Então, ele é um caso assim que é bem ilustrativo de uma mudança dessa na vida da pessoa. Legal. E assim, é claro que também nem tudo são flores, não, né? Tem casos também que às vezes demora mais. Sim. Então não dá para dizer que qualquer caso tem solução, né? Não, além de existirem casos que notoriamente, de clareza solar, você percebe que o transplante capilar não vai preencher aquela expectativa, existem outros que o paciente possui todos os critérios e atributos para ter um resultado excelente e mesmo assim não o tem. Mesmo sendo submetida à técnica padrão, com todos os cuidados adequados. E às vezes esse paciente vai requerer um segundo procedimento para melhorar o padrão tanto seja de densidade quanto de falhas no couro cabeludo. Então ainda existe em determinados casos, às vezes a própria resposta do organismo, sim, né? Então tem casos que ainda precisa fazer um pouco mais. Eu sim. Conheci um cara que ele era meu cabeleireiro na época. E ele tinha esse complexo, né? Porque, por exemplo, ele é cabeleireiro e era calvo. Sim. E aí ele, poxa, Heitor, queria fazer e tal, ensaiou, teve uma época que ele fez, eu lembro do pós-operatório dele, que foi um pouquinho chatinho, sim, depois eu vou perguntar de pós-operatório, com certeza, e na época ele fez a footing. Isso. E mesmo assim, depois passado um bom tempo, ele ainda precisava fazer um pouco mais, né? Isso. Então ele também, aí no começo ele ficou um pouco chateado, porque achava que não tinha feito certo e tudo mais, mas deu um resultado, esses dias eu vi uma foto dele, ele fez em 2019, então assim, hoje tá, cara, já é outro cabelo. Muda muito. E como rejuvenesce, né? Rejuvenesce porque a presença do cabelo, ela traz à face um aspecto de jovialidade. Jovialidade, né? Exato. E uma outra coisa que o transplante capilar pode devolver para o paciente é a harmonia da face. Tá? Vocês talvez saibam até mais do que eu, dos terços faciais, sim, da importância deles para que você tenha uma forma mais harmônica, de fato, né? Mais bela. E quando a pessoa começa a desenvolver a alopecia androgenética, a calvície, ela vai tendo um recuo da linha frontotemporal. Ou seja, o terço superior ele vai aumentando muito em detrimento dos demais. E isso traz uma certa alteração na anatomia facial, exato. E o transplante ele consegue
trazer isso mais para perto da normalidade ou às vezes até dentro da normalidade. Então a pessoa rejuvenesce muito. Não é verdade. Eu falo isso porque, assim, recentemente eu comecei a perceber mais. Meu pai, ele tem uma alopécia, mas assim, não é nada demais, tá? É calvo em algumas áreas, mas super tranquilo. Já o meu avô, pai dele, já era bem calvo. E eu venho percebendo mais isso daí. Eu fui e falei, cara, eu queria ver uma foto minha com mais novo, né? Aí eu vi uma foto minha com 15 anos. Fui lá, peguei, cacei no Facebook da minha mãe ainda e achei uma foto minha com 15 anos. Cara, eu tinha cabelo até aqui. Olha só agora esse espação que tem aqui, ó. Não tinha isso, não. Eu falei, e aí isso começou a me incomodar. Eu falei, existe uma idade, né, assim, mínima ou máxima de se fazer? Porque eu fico pensando assim, poxa, quero fazer, mas será que vai crescer pro resto da vida? Ou depois para de crescer? Esses fios transplantados, eles caem? Como que funciona isso daí? Certo. Bom, é uma pergunta bem complexa. Eu vou tentar abranger todos os quesitos. Não existe uma idade mínima nem máxima. Tá? Nós sabemos que quanto mais novo o paciente mais difícil é de se prever a evolução da alopécia. Você tem, às vezes, um rapaz de 18 anos com um grau de alopécia, com um pai de 50 anos, 47, 50 anos, com uma alopécia já avançada, você tem que, pelo menos, pensar na hipótese desse rapaz progredir com a alopécia. Por que você tem que ter isso no seu planejamento? Porque você não vai abaixar muito a linha dele. Porque a área doadora ela é finita, ela tem um limite. Se você abaixar a linha desse jovem com 18 anos para uma região que ele, às vezes, considera como mais aprazível do ponto de vista estético, você pode estar incorrendo no erro. Porque se ele evoluir com a alopécia, ele vai progredir daqui para trás. Uhum. E ele vai ficar com uma área bem comprometida. E quanto mais para frente é a linha, maior essa área. Será que vão existir folículos suficientes para cobrir essa área futura? Então, quanto mais novo o paciente e quanto mais avançada a calvície dele ou o histórico familiar desfavorável você tem que ter mais cuidados no planejamento. Okay. Diferente de um homem de 50 anos de idade, que você já sabe se aquilo ali avançou o suficiente ou está em progressão, mas você já tem uma pessoa aí que tem meio século. Certo. Tá? Então, é mais fácil de você conseguir definir a sua conduta. Tá? Então, esse é um ponto importante em relação à idade. Idade máxima, não, mas assim, quanto mais idade o paciente tem, maior o risco cirúrgico. Então, uma pessoa com 80 anos que vai ser submetida a um transplante capilar tem algumas umas diferenças clínicas em relação a um jovem ou uma pessoa de 60 até 70 anos. Tá? Essa faixa etária muda bastante a cada década. Né? Certo. Essa faixa etária, esse risco cirúrgico. Em relação ao transplante, ele é retirado numa região que não tem o código genético para alopécia. Ou seja, esses folículos eles são insensíveis à ação deletéria de um hormônio chamado dihidrotestosterona. Assim que eles são transplantados para a área receptora, em virtude de uma lei que nós chamamos de dominância da área doadora, eles vão crescer normalmente. Certo. Tá? Então, eles não vão cair mais. Eles não sofrem a ação da dihidrotestosterona. No entanto, os cabelos remanescentes da área receptora eles estão passíveis de serem degenerados pela dihidrotestosterona. E daí a importância de se manter um tratamento medicamentoso. Certo. O transplante capilar ele não é um fim, ele é um meio que, em conjunto com os tratamentos medicamentosos, vai levar a um fim satisfatório para o paciente. Legal. E assim, além, né, você tocou num ponto muito importante agora, que são associações de tratamento. Sim. Né? Não é só... Então, o transplante ele é um meio, né? E existem casos que, eu acredito que na grande maioria das vezes, você faz essa associação medicamentosa. Quais são as associações que você faz? Tratamentos pré-transplante ou pós-transplante que tem que ser feito? Perfeito. Bom, nisso aí nós precisamos de ter conhecimento de um conceito, que a alopécia androgenética ela é invariavelmente progressiva. Ela é uma condição que só vai piorar.
por hora. Não tem jeito. Hoje, dia 19 de setembro de 2022, nós não temos nenhum tipo de tratamento que cure a alopecia androgenética. Tá? E pelo menos no nosso horizonte de possibilidades, não existe nada ainda desse tipo. Assim sendo, você tem que considerar que o transplante capilar ele é uma estratégia cirúrgica para cobrir áreas que estão esteticamente danificadas, o que vai segurar a evolução, a progressão da doença e vai manter aqueles cabelos que não caíram no local, são os tratamentos adjuvantes. Sejam eles por intradermoterapia, plasma rico em plaqueta, uso de inibidores da conversão da testosterona em dihidrotestosterona, isso é essencial, porque essa é a substância que é a base da doença. Sim. E o uso de substâncias que aumentam o fluxo sanguíneo para o couro cabeludo, que aumentam a fase de crescimento do cabelo, tais como o minoxidil. Tanto o FDA como a Agência Reguladora Europeia de Medicamentos e a Anvisa regulamentam 2 medicamentos para o uso on-label para alopecia androgenética, que seria a finasterida, que evita essa conversão da testosterona em dihidrotestosterona, e o minoxidil. Legal. Isso. Hoje em dia, qual que é o mais utilizado? Porque assim, hoje já tem minoxidil encapsulado, Em cápsula. né? Inclusive, eu tenho algumas pessoas conhecidas que fazem essa administração dessas substâncias. E muita gente tem medo também do finasterida por conta dos tabus aí, né? Que o homem vai ficar... impotente, né? Isso é comprovado, não é? Como que qual que é a visão sua quanto a isso? Bom, eu vou fazer uma ligeira digressão aqui. Em 92, a finasterida foi lançada nos Estados Unidos com o intuito de tratar a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata. E ele foi lançado na apresentação de 5 miligramas. A atual, que nós usamos para o cabelo, é de 1 miligrama. Então, essa apresentação de 5 miligramas, que tinha o propósito de evitar o crescimento excessivo da próstata, gerou uma alteração na esfera sexual dos homens muito baixa, que não era estatisticamente significativa quando comparada com o placebo. Isso com a dose de 5 miligramas. Então, em termos de análise, nós temos que, no decorrer desses anos todos, de forma acumulada, nós temos o risco de 0,7% a 3% apenas dos homens de desenvolverem alguma alteração em termos de libido, em termos de capacidade erétil. Certo. E isso é totalmente reversível quando você suspende a medicação. Interessante. O que ocorre é um efeito nocebo, ao contrário do placebo, que é você melhorar usando uma substância que é inerte. O efeito nocebo é você estar usando uma substância e, em virtude da heurística de disponibilidade que está em você, você acredita que vai ter aqueles efeitos colaterais e muitas vezes começa a apresentá-los, principalmente dentro desse âmbito. Porque a libido, exato, a libido depende do cérebro, não é só o hormônio. Sim. Às vezes as pessoas falam, acho que a minha testosterona está baixa. A pessoa está com testosterona de 600 e está sem libido. Então, assim, essa questão ela tem que ser explicada muito para o paciente, porque o que eu vejo no consultório, que mais de 90% dos pacientes eles chegam na consulta sem saber da importância do uso desses medicamentos, sem entender que a condição que eles possuem, ela vai progredir. E muitas vezes com a informação que o transplante capilar de forma isolada é o suficiente para resolver o problema. E é óbvio, para você explicar para uma pessoa que aquela finasterida tem uma chance muito pequena de gerar esse tipo de problema, leva tempo. É que isso já virou, vamos dizer, popular. Sim. Né? Então, assim, o cara já vai, talvez chega no consultório, não, finasterida não. Finasterida eu não vou usar, né? Exato. E aí... já chega com esse preconceito Sim. referente à medicação. Exato. Né?
E nada melhor do que um especialista no assunto, um médico, para orientar, porque assim, aí também tem aquela questão, né? Você vai fazer a administração por um tempo e vai vendo os sinais também. Pode ser que não dê nada e o cara vai se beneficiar do medicamento. Sim, né? porque realmente, quando dá alguma coisa, quando o paciente tem algum efeito colateral, isso é transitório, reversível com a suspensão do medicamento, ou seja, vale a pena tentar. Olha, eu digo assim que basicamente quase todos os meus pacientes fazem uso de algum inibidor da 5-alfa-redutase, ou a finasterida ou a dutasterida, que é mais potente. Eu não tenho relatos assim significativos nessa questão de potência sexual, enfim, de libido. Certo. Né? Agora, é óbvio, dentro de uma quantidade grande de pacientes, você pode ter um ou outro que de fato não vão responder positivamente ao medicamento. Aí neles você tem que suspender. E me diz uma coisa, dói muito o transplante? Bom, que eu vou te falar, eu sou meio... Olha, a Thaís fica assim, eu acho que é legal você fazer, mas eu tenho medo de você no pós, porque você pra dor é meio complicado, viu? Perfeito. Homem geralmente é mais melindroso pra esse negócio de dor. Isso que eu ia te dizer, nós temos um problema com a dor, né? Nós não toleramos muita dor, verdade. os homens, né? Isso é via de regra. A mulher, ela lida muito melhor com a situação de dor, enfim. Porém, o transplante capilar, ele pode ser dolorido durante o ato cirúrgico ou não. Certo. Tá? Se você não estiver lançando mão de uma sedação que tenha capacidade analgésica e tenha poder de sedação, muito provavelmente o paciente ele vai sentir dor e desconforto, principalmente no momento que você infunde a solução anestésica. Você imagina 100 ml de solução anestésica na área doadora. Nossa, eu já vi alguns vídeos, fica extremamente demasiado. Exato. Né? A ideia é fazer essa tumescência, tanto é que é uma solução tumescente de Klein, que foi quem desenvolveu isso há muitos anos atrás. E essa tumescência ela é importante para você fazer o transplante, porque diminui sangramento e tudo mais. Porém, o paciente que ele não está adequadamente sedado, ele vai sentir muita dor nesse momento, seja na área doadora ou na receptora. Então, no nosso serviço e em alguns outros serviços nós usamos sedações endovenosas. Certo. Elas são mais seguras, inclusive porque o tempo de ação delas é curto. Então, no momento que você suspende, o paciente já vai acordando. Na hora que você desliga a bomba de infusão ou diminui. A medicação via oral, ela não é tão efetiva e isso faz com que, às vezes, seja utilizado numa quantidade muito grande para o paciente ficar confortável durante a cirurgia e esses pacientes podem intoxicar durante o procedimento. A endovenosa é mais segura, então. Muito mais. É dessa que eu quero. Desmaiar, só acordar com o cabelo. Já. Sim, a pessoa ela fica ali entre o estado acordado e dormindo, mas ela é analgésica. A que nós utilizamos é uma medicação que é usada, que nós usamos com frequência para operar pacientes com tumor cerebral acordados. Então, o paciente tem que estar acordado, te dando um feedback se ele não está tendo alguma alteração, por exemplo, na fala. E ele tem que estar sem dor. Então, o medicamento que nós usamos, um deles é essa medicação que nós usamos em neurocirurgia. Já o pós-operatório, que é uma preocupação de muita gente, ele é praticamente indolor. Eu não me lembro do último paciente que precisou usar uma dipirona ou um Dorflex. E, de fato, eu não estou mentindo. Sim. Até porque, pelo fato de eu ter vindo da neurocirurgia e ser neurocirurgião, eu tenho que explicar para o paciente como é o pós-operatório. Por exemplo, um pós-operatório de cirurgia de coluna pode ser extremamente dolorido ou não, mas você tem que esclarecer isso para o paciente. Um pós-operatório de tumor cerebral. Isso no transplante capilar é a mesma coisa. Então, o pós-operatório, eu explico assim, de forma clara. O paciente não vai sentir dor. É muito, muito raro. São duas áreas meio que, vamos dizer assim, agredidas. A área que tirou, né, da zona doadora. Isso. Que eu vejo, às vezes, o pessoal está com um curativo gigante na parte, né, posterior e aqui na frente tudo vermelho, logo nos primeiros dias, né? E aí dá a impressão que deve doer horrores no pós, né? A impressão que dá é que realmente. Quando você olha, você fala, isso deve doer muito. Mas, de fato, não dói. Seja quem usa sedação por via oral,
ou Certo. sedação endovenosa. O paciente costuma ter um pós-operatório mais confortável. Com a sedação endovenosa, a dor no pós-operatório é menos frequente, porque a sedação ela inibe uma região do tronco cerebral que chama-se locus cerulus, que é um input de aferências dolorosas. Então, o pós-operatório tende a ser mais tranquilo ainda do que quando usa-se sedação via oral. Mas fica tranquilo em relação a isso, vocês, os espectadores, porque de fato não dói no pós-operatório. E aí, nesse pós-operatório, como funciona? Tem a lavagem, e a pessoa tem que ir na clínica na clínica médica fazer algum pós-procedimento imediato ou só volta depois de... Como que é geralmente? Olha, depende muito da clínica. Existem locais que pedem para que o paciente volte 1 ou 2 dias após para que essa higienização inicial seja realizada na clínica. Eu já opto pela orientação do paciente para que ele possa fazer essa orientação no domicílio dele ou no hotel. Até porque nós recebemos muitas pessoas que não são de Campinas. Então, às vezes a pessoa vai embora no outro dia. Eu preconizo a primeira higienização 36 horas após o procedimento, cerca de 36 horas. Então, muitas vezes o paciente já não está mais na cidade de Campinas. Ele vai fazer a higienização dele na cidade dele ou no país dele. E essa higienização ela é bem tranquila de ser realizada desde que você explique de forma apropriada. Então depende muito se vai ser feito na clínica ou no domicílio, exato, depende do serviço. Certo. E aí depois de ser feito, demora muito para crescer? Bom, aí que tá a Tem parte... muita gente, eu acredito que você deve lidar com muito paciente ansioso, né? Assim também. A pessoa vem careca, vamos dizer entre aspas, assim, quero cabelo no outro dia do implante. E eu acho que não é assim, demora um tempo, né? Isso aí, assim, existe, né? Existem os pontos ali, os marcos de crescimento e queda do cabelo, mas esse problema ele é dirimido totalmente quando você explica para o paciente de forma apropriada e ratifica esses pontos no pré-operatório. Ou seja, não espera cabelo antes de 6 meses. Se isso acontecer, é o atípico. Ou seja, como é que funciona esse ciclo de crescimento? No primeiro mês, aquele cabelo ele começa a crescer e de repente ele começa a cair, porque esse cabelo que você transplantou da área doadora para a área receptora acaba saindo da fase anágena, que é a fase de crescimento, e entra na fase telógena, em virtude do trauma da cirurgia. E é na fase telógena que esses cabelos caem. Então, ao final do primeiro mês, é para que essa alíquota de cabelos transplantados já tenha caído. Alguns pacientes não têm essa queda, mas é uma quantidade pequena de pacientes. Esse cabelo ele começa a crescer novamente, mas não é de uma forma evidente, com 3 meses. O crescimento ele se torna robusto a ponto de ser perceptível com 6 meses. Resultado final entre 12 meses e 18 meses, segundo algumas literaturas mais novas. Então você preconiza ali que o resultado com 12 meses ele já tem que se apresentar de uma maneira mais robusta. E o paciente que é bem orientado, ele de fato não vai ter uma ansiedade significativa com isso. Ele pode até estar, nossa, né? Mas quando que vai dar esse 1 ano, tudo? Mas ele está bem ciente desses ciclos de crescimento do cabelo. Sim. Porque em homens, geralmente, quando faz, ele mantém o cabelo mais baixo, né? Geralmente raspa. Agora, em mulheres... cai, então, meio que, vamos dizer que fica meio disfarçado, porque você tem mais cabelo, né? Isso. O volume é maior, então não tem aquela aparência assim de estar caindo, né? Não tem. O homem já é mais complicado. Primeiro que a alopécia do homem normalmente é mais avançada do que a mulher. É verdade. Tá? Uma mulher, às vezes, que tem uma alopécia igual um homem, ela não é uma candidata para transplante capilar. Uma alopécia mais avançada. E o segundo ponto, que a mulher, pelo fato de ter cabelos e usar cabelos mais longos, ela pode lançar mão de penteados, enfim. E isso ajuda bastante a disfarçar. O homem já não tem essa opção. Certo. Até porque vai demorar um tempo, se ele quiser usar um cabelo comprido, para que esse cabelo chegue naquele tamanho. Que ao contrário da mulher, no homem nós raspamos o cabelo. Sim. Na mulher, não. A não ser que você vai fazer uma entrada só, daí você pode ficar sem raspar. Entendi. Mas a técnica no shave, ela compromete bastante o resultado. E me diz uma coisa, doutor Diogo. Quando a gente pensa em relação ao transplante capilar,
a gente pensa muito na confiança de quem vai fazer. Certo. Só médico pode realizar. E outro ponto que eu queria falar, a importância da pessoa que vai procurar um transplante, pesquisar quem é o profissional que vai fazer, né? Como que eu vejo que você compartilha muito conteúdo na sua rede social aí, canal do YouTube que também tá bombando aí com mais de 30 mil inscritos, o Instagram também, etc. Como que você recepciona essas pessoas? O que você falaria para uma pessoa que está procurando um transplante capilar? Bom, eu tento ser o mais transparente possível em relação à condição do paciente e sobre as possibilidades de resposta ou não do transplante. Então, assim, sou extremamente honesto nesse sentido. Os pacientes, pelo que eu vejo já há alguns anos, eles gostam muito dessa transparência, sabe? É muito importante para eles se sentirem acolhidos e confiarem em que está conversando com eles. Quando você propõe para alguém determinados resultados que são muito além do que existe, você fala assim, não, tudo dá certo, não tem risco, vai ficar ótimo, vai ficar excelente, provavelmente está incorrendo aí, às vezes, em algum exagero. Né? Então, você tem que passar para o paciente as perspectivas, né? O que o transplante capilar é capaz de oferecer e o que ele não é. Então, essa seriedade, eu acho, na minha opinião, o paciente ele percebe já no contato prévio. Sim. Quando ele entra na sua rede social, quando ele entra no seu site, ele vê que você não é um sujeito sensacionalista. Eu tenho pavor de sensacionalismo, tenho um horror, verdadeiro horror. Eu achei interessante isso, porque eu dei uma olhada no seu Instagram e você não é daqueles de ficar postando muito antes e depois, daqueles casos pá! Sim. Porque a gente vê lugares que fazem esse tipo de trabalho que só posta, é mais sensacionalista isso, né? Sim. Você vai mais pelo lado realmente da tirar dúvida, da explicação, dessa conscientização. Achei isso bem interessante nos dias de hoje, né? Sim, exato. Com esse tanto de conteúdo compartilhado aí. Isso é fácil de você, às vezes, entrar aí, ir para um transplante capilar talvez aí com um profissional que tem uma estatura moral um pouco baixa. Então é importante você conhecer quem vai te operar. Muitas vezes você entra em algumas clínicas, você não tem uma referência de um médico. Quem que é o seu médico? Não tem. É verdade. Você não tem. Você vai ser atendido, às vezes, por alguém que nem tem experiência com transplante capilar, que teve um treinamento para aprender a atender o paciente e ficar no dia da cirurgia. Então, isso tem que ser visto. Por exemplo, tem clínicas que conduzem mais de uma cirurgia ao mesmo tempo com um médico apenas. Isso é proibido. Então, esses pontos, eu gosto de frisá-los e é importante que o paciente tenha ciência, porque muitas vezes ele se arrepende no pós-operatório. Claro. E a nossa clínica, pelo menos eu não sei outras, mas nós temos uma quantidade grande de pacientes que passarem em alguns serviços ou realizaram transplantes e não tiveram nenhum tipo de orientação adequada e foram submetidas a procedimentos com uma proposta e o resultado foi outro. Existe muito esse retrabalho? Chega para você? Vamos dizer Sim. retrabalho, né? Para nós chega muito, muito. E o que os pacientes alegam é que eles nos procuram em virtude da nossa seriedade. Certo. E que eles foram em alguns outros lugares por conta do preço. Uhum. Então isso não é incomum, é muito comum. Pelo menos na nossa clínica é extremamente frequente nós atendermos pessoas com essas características. Sim. Eu sei que isso aí a gente sempre prega isso aqui no podcast e muita gente que vem fala isso, né? De procurar você se diferenciar pelo valor que você entrega, Sim. não por preço, né? Porque Isso. eu acredito que deve ter muitas clínicas, muitos lugares que cobrando metade do preço que você Sim. cobra, talvez, mas não entrega aquilo que você entrega. Então, assim, eu sempre bato nessa tecla, pessoal, para procurar profissionais que realmente entregam valor, porque às vezes o barato sai caro, né? Sim, aquele exato. ditado funciona muito. Funciona muito bem. Acho que para qualquer tipo de procedimento, no caso aqui nós estamos falando de procedimentos estéticos, ou até mesmo restaurativos, né? O paciente pode ter uma cicatriz, uma deformidade, aquilo ali tem que ser encarado de uma forma muito séria, porque às vezes é o sonho daquela pessoa.
Às vezes ela se planejou do ponto de vista financeiro, de trabalho, de família para fazer aquilo ali. E se você se vale da situação para oferecer para uma pessoa uma coisa que é inviável, que não é execuível, isso está muito errado. Sim. E, Diogo, por exemplo, assim, você dá muita dica, né? E aquelas pessoas que estão começando a perceber uma calvície, existe... o que ela pode fazer para... Poxa, eu não tenho condições agora de fazer um implante, um transplante. O que eu posso fazer para ir melhorando aí? Tentar combater. Existe alguma coisa que ela pode fazer em casa? Alguma coisa do tipo que você orienta ou não? Assim, em casa, você tem a opção de usar aqueles capacetes de uso domiciliar. De fototerapia, Isso, né? de fototerapia. Porém, é interessante que esse paciente passe com algum profissional que tenha experiência e que trabalhe com terapias capilares, para que ele obtenha, no caso, a informação necessária para que ele possa conduzir o tratamento dele. E muitas vezes, os terapeutas capilares, eles podem oferecer uma gama enorme de procedimentos que vão melhorar muito a saúde capilar desse paciente. E não só vão fazer com que cabelos que não estão conseguindo crescer venham a se tornar mais visíveis, como vão deixar esse paciente mais adequado do ponto de vista cirúrgico para um procedimento futuro. É verdade, porque melhora o metabolismo, Sim. Né? Melhora a condição do couro cabeludo. Muitas vezes o paciente ali tá com uma inflamação no couro cabeludo, uma caspa em excesso de oleosidade, e muitas vezes ali com essas terapias, né? Lavagens específicas, né? Lavagens terapêuticas, uso de óleos essenciais, a própria fototerapia, né? Já vai melhorar a condição e já pode servir, vamos dizer que não um pré-operatório seu, mas já melhora a condição para que depois seja encaminhado para o médico, né? Fazer o procedimento. Sim, com certeza. Assim, com exceção de pacientes que têm uma saúde capilar muito boa e estão começando a apresentar alopécia, e daí podem realmente ser submetidos a um procedimento assim, sem grandes tratamentos prévios, mas com exceção desse grupo que é pequeno, a maioria dos pacientes se beneficia com tratamento prévio. Certo. A maioria. E também com a manutenção desse tratamento a posteriori. O bom do transplante capilar feminino é que as mulheres elas já vêm em vigência desse tratamento. A mulher ela procura mais esse auxílio, ela vai atrás de tratamentos. Então a saúde capilar da mulher tende a ser melhor do que o homem. Sim. Tá? De uma forma assim, em média. O homem muitas vezes, qual shampoo você usa? O que tá lá? O que minha esposa compra, né? Exato, isso, quando não lava com sabonete, né? Mas assim, realmente, o homem, lógico, com algumas exceções, ele não tende a ter esse cuidado todo. É óbvio que depois que ele passa com algum profissional, que lhe oferece as informações adequadas para que assim ele o faça, ele começa a seguir, mas a maioria não. E dentro dessa área capilar é bem interessante que existem alguns mitos, né? Sim. Eu vou te fazer algumas perguntas aí de mitos e você vai me falar o que é mito e o que é verdade. Perfeito. O uso de boné pode gerar calvície, mito ou verdade? Bom, é um mito que ele pode desencadear a calvície, porque a alopécia androgenética é determinada geneticamente. Sim. E está totalmente vinculada a um meio hormonal favorável, no caso desfavorável para o paciente, que seria a produção da dihidrotestosterona através da testosterona. Então o boné, ele não tem poder suficiente para desencadear essa cascata. No entanto, nós temos, através de um conhecimento de uma condição que chama-se alopécia de tração, a ideia de que qualquer tipo de objeto alocado no couro cabeludo sob pressão de forma contínua pode gerar sim dano aos folículos, principalmente na área onde o boné se aloja, que são nas laterais. Então você pode ter um afilamento
das hastes capilares em decorrência do comprometimento da irrigação sanguínea, mas isso também não é frequente, é muito, muito raro. Já a alopécia de tração, que nos traz essa compreensão, ela ocorre em mulheres que usam o cabelo preso durante muitos anos. Aquele rabo. Vamos lembrar das meninas da ginástica olímpica, perfeito, né? Um exemplo clássico, né? Elas são o epítome disso. Elas usam o cabelo muito preso em virtude das atividades que elas têm que exercer, porque é mais prático do que ficar com o cabelo solto, atrapalha elas de executarem aqueles movimentos. E o cabelo preso, em algumas delas, pode gerar uma tração nos folículos mais anteriores, gerando entradas que se assemelham muito ao padrão de alopécia masculino. É verdade, fica com aquela entrada... Fica, exato. Parece profundo, assim, Fica né? profundo, exato. E nós temos aí alguns casos que foram de alopécia de tração, que foram feitas cirurgias para restaurar aquelas entradas. E mais uma aqui para a gente já ir finalizando. Dormir de cabelo molhado traz algum malefício para queda capilar, né? Vamos dizer assim? Olha, não é a melhor opção, né? Dormir com o cabelo molhado, porque nós sabemos que o meio úmido ele favorece o crescimento de alguns micro-organismos, enfim. Porém, não é também algo que tenha poder de fogo suficiente para desencadear uma alopécia. Então, assim, existem muitas pessoas que tomam banho e realmente não usam secador, praticamente não passam a toalha no cabelo, alguns inclusive não passam porque estão naquela fase de eflúvio, que é a queda do cabelo, a pessoa tem pânico de encostar na cabeça. É verdade, eu já vi gente que não queria pentear o cabelo por conta do eflúvio. Porque está acontecendo o eflúvio, que é uma condição que também acontece na alopecia androgenética. Sim. Porque a alopecia androgenética, ela faz com que ocorra uma conversão da fase anágena para telógena. Então, a pessoa que tem alopecia androgenética, além de ter o afilamento do cabelo, também tem mais queda. Então, esses pacientes, por si só, já têm medo de encostar na cabeça. Então, eles dormirem com o cabelo molhado não é incomum. Entendi. Mas não chega a ter força patológica suficiente para causar aí as bases, né, da alopecia androgenética. Show de bola. Diogo, você hoje vem fazendo um trabalho bem bacana aí nas redes sociais, explicando muito para as pessoas sobre o que é realmente a questão do transplante, a importância de procurar um profissional adequado. Eu queria que você falasse para a galera que está nos assistindo aí, vamos dizer, hoje você está fazendo muito sucesso, aí atendendo vários pacientes. Eu já vi hoje, tinha uns digitais influencers lá no seu Instagram e etc. Como que é? Eu queria que você falasse para essa galera o que te trouxe até aqui. Eu sei que você é um cara que me parece muito estudioso, muito sério naquilo que faz. Para chegar nesse nível aí que você está hoje, o que te rege, o que te trouxe até aqui? Queria que você compartilhasse com a galera aí que está nos assistindo. Bom, vou tentar elaborar uma fala à altura da pergunta. Bom, o que sempre regeu a minha paixão pela medicina foi de poder oferecer para as pessoas resultados bons, que elas se beneficiassem, seja no âmbito da neurocirurgia ou através do transplante capilar. E isso é obtido através de uma conjunção de fatores que sendo elencados, não necessariamente da mesma ordem, é a sua formação, o que você tem de formação médica, o que você tem de formação de especialidades, a sua experiência e não tão importante tanto quanto os outros é a seriedade e a honestidade que você lida com isso. Principalmente quando você está trabalhando com uma questão estética, que existe uma série de expectativas que precisam ser esclarecidas para o paciente no pré-operatório, seja em relação à cirurgia, aos tratamentos que ele vai precisar fazer ou manter na pós-cirurgia. Então, o que me move em relação, tanto na neurocirurgia, que nós conversamos um pouco dela aqui, quanto no transplante capilar, é a honestidade, é a seriedade e a lisura no processo inteiro. Você tem que ser honesto com o paciente e com a sua família. E eu sou agraciado
de ter um sócio que trabalha comigo já há 20 anos, que é o Dr. Marcos Vinícius Giglio. Ele, inclusive, é professor na Unicamp e que é uma pessoa extremamente correta, extremamente capaz. E, enfim, ele, de fato, ele soma muito. Então, nós realizamos os transplantes capilares. E isso aí vem tudo em conjunção, aí, em comunhão, para oferecer para o paciente o melhor resultado que nós conseguimos fazer. Que show. Galera, é isso aí. Bom, antes de finalizar esse nosso episódio aqui, vocês acham que eu não ia perguntar, né? Tem jeito, meu caso, doutor Diogo? Tem jeito aí? Tem sim. Vocês acharam que eu não ia perguntar isso, né? Diogo, muito obrigado. Quero agradecer aqui a tua participação, o teu tempo, né? A gente sabe quanto tempo é precioso de você ter a disponibilidade de fechar a tua agenda aí e vir até aqui participar do Pod Estética. Tenha certeza que engrandeceu o nosso projeto, a tua presença aqui, as tuas informações, a tua participação engrandeceu o Pod Estética. Você é o primeiro médico que a gente recebe aqui. Fico lisonjeado. Isso pra gente também é muito importante. Eu prezo muito, respeito muito a classe médica, né? A parceria de médicos e os profissionais estetas que trabalham com estética no geral. Acho que isso é muito importante. A gente vive num mundo hoje que todo mundo quer, eu sou melhor que o outro, etc. Sim. E o respeito, acho que é em primeiro lugar. E quero mais uma vez aí agradecer a sua presença, tá? Tamo junto, conte comigo para o que precisar aí. Igualmente, eu agradeço muito aí o convite e me sinto um privilegiado de estar sentado aqui com vocês hoje à noite e assim, o respeito é mútuo, recíproco e eu agradeço demais aí pela oportunidade. É isso aí, galera. Mais um episódio aqui do Pod Estética. Vamos ver se o Dr. Diogo vai dar um jeito nessa minha calvície aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Siga ele nas redes sociais. Aqui tem o Instagram dele, o primeiro link na descrição. Temos aqui também todos os Instagrams dos patrocinadores, o meu Instagram, me segue lá, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê até o próximo episódio. Valeu e até mais. Tchau, tchau.